Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa aula de hoje é sobre a ligação de um motor elétrico monofásico. Vou mostrar como se faz a ligação, apresentar uma teoria básica sobre o funcionamento dos motores monofásicos, entre eles o motor universal que nós vamos estar utilizando como exemplo dessa aula. Como se faz a ligação e como funciona o motor elétrico monofásico. Vamos para nossa aula. Então, essa aula é a aula A261, que é a ligação de um motor elétrico monofásico. Primeiramente, vamos entender o que é um motor elétrico monofásico. A principal característica do motor elétrico que nós vamos montar em laboratório é esse motor que eu apresento aqui para vocês. O motor do nosso laboratório, vocês vão observar, é um motor de meio cavalo, pode ser utilizado por uma bomba, né, de água, por exemplo. A principal característica externa desse motor, que vocês podem observar na figura, é um capacitor de partida preso ao estator. O que é o estator? É a parte fixa do motor. O rotor é a parte móvel do meu motor, que é o eixo onde está conectado o meu rotor. Então, abaixo nessa figura, vocês podem observar que eu tenho um capacitor aqui, que é o capacitor de partida. Isso aqui é a figura de um motor monofásico da WEG que nós vamos utilizar nos nossos testes e na nossa ligação desse motor. Bom, o motor monofásico, existem dois enrolamentos. Nós chamamos do enrolamento principal e o enrolamento auxiliar. Então, eu tenho aqui na figura as bobinas do enrolamento principal e as bobinas do enrolamento auxiliar. O enrolamento principal, nós temos a bobina, começa em 1, termina em 3, 2 e 4. Tem aqui a bobina principal. Nós temos o rotor desse motor, do tipo gaiola. Nós temos aqui a bobina auxiliar. Nessa bobina auxiliar, nós temos ligada em série a bobina auxiliar, nós temos um interruptor centrífugo. E ligado em série a esse interruptor centrífugo, nós temos um capacitor de 193 microfarad. E aqui eu tenho o término da minha bobina, então 5, 5 e 6. Aí eu trago algumas características, é o seguinte, alguns motores novos, a marcação, né, 5 prevalece, só que a marcação 6 passa a ser 8. Então, nos motores novos será 1, 3, 2, 4, 5 e 8, que vocês vão ver quando nós formos montar esse motor, configurar ele para funcionar a 220 monofásico. Então, ele tem um capacitor em série, tem um interruptor centrífugo que vai auxiliar a partida desse motor, né, para dar um torque maior, né, ele vai fechar o circuito aqui e insere um capacitor aumentando o torque desse motor. Vou mostrar mais à frente. Então, aqui são os enrolamentos. Enrolamento principal e enrolamento auxiliar. Lembrando que no nosso motor é novo, que nós vamos montar, aqui no lugar do 6 aparece a numeração número 8. Bom, como é o motor? Então, como que ele funciona? Então, nós temos o rotor e temos aqui o estator. Temos um capacitor de partida ligado ao estator, que aqui é 6, para os motores novos é 8, a numeração é 8, tá? Então, eu tenho uma chave centrífuga, né, que vai, ao partir o motor, ele vai colocar em série o capacitor. Quando ele atingir uma velocidade adequada, quando ele sair da inércia, essa chave centrífuga desliga esse capacitor, auxiliando apenas na partida, né? Então, aqui tem o interruptor automático. Temos a bobina de trabalho 1 e 3, temos outra bobina principal, né, 2 e 4. Temos o circuito de arranque, que é constituído pela bobina auxiliar, ligada em série a um capacitor e uma chave centrífuga. Então, na partida, o interruptor centrífugo ele permite a passagem de corrente através de um capacitor, não é? Para o enrolamento auxiliar, que é esse enrolamento aqui.
Ao atingir uma determinada velocidade, esse interruptor, geralmente 15% da velocidade nominal, esse interruptor abre, desligando o enrolamento auxiliar. Aí o motor já ganhou a inércia e ele vai movimentar até atingir a sua velocidade nominal. O enrolamento auxiliar, ele é responsável por tirar o motor da inércia. Então aqui, ó, eu tiro o motor da inércia. Eu vou ter um capacitor que vai dar a partida, né? Vai aumentar o torque. Esse enrolamento auxiliar, ele vai determinar a rotação do meu motor. O interruptor, ele é projetado para ativar ou desativar em função da velocidade rotatória do meu eixo. Com o rotor em repouso, ou então até 15% da velocidade nominal, a chave centrífuga está ligada. Isso é, vai circular uma corrente pelo enrolamento e esse capacitor vai aumentar, esse capacitor vai deslocar essa corrente 90 graus de tal maneira que eu consiga o torque suficiente para esse motor romper a sua inércia. Então, pessoal, assim a gente entende como funciona o motor monofásico. Agora, vocês vão ver na prática um motor monofásico que eu vou mostrar como é feito a montagem desse motor. Vejam aí agora no vídeo. Vocês podem estar observando, nós temos aqui a menor tensão e aqui nós temos a maior tensão. Nós vamos ligar esse motor em 220. Pela sequência aqui, vocês podem observar que nós vamos ter que jampear T1 com T5, vamos ter que fechar, na verdade, T3, T8 e T2. Desse lado de cá, nós vamos entrar com a fase e desse lado de cá, nós vamos entrar com o neutro. Dessa forma, ele funciona com maior tensão. Qual a tensão dele? 220. Então, recapitulando, T3, T8 e T5 conectados, T1 e T8 conectados, T4 entra linha 2, T1 linha 1, fase e neutro, ok? Ele tem aqui outros parâmetros, atenção. Então, pessoal, esse aqui são os rabichos para fechamento do meu motor. Como eu tinha informado, cada um tem a sua funcionalidade, conforme está descrito aqui no diagrama. Se eu quero menor tensão, tenho que fazer essa ligação. Maior tensão, tenho que fazer essa ligação. E essa ligação é feita nesses fios aqui, como indicado aqui na carcaça do motor. E é essa ligação que eu vou fazer no painel para vocês. Antes de fazer a ligação desse motor no painel elétrico, vamos à placa de identificação desse motor. É um motor WEG. A potência desse motor está indicada aqui, meio cavalo. Qual é a tensão de operação desse motor? 127/220. Frequência de operação desse motor? 60 Hz. Aqui eu tenho como que eu faço o fechamento das bobinas desse motor, como é feita a ligação. Então, para você que vai fazer a instalação, nós temos que fechar T3 com T1 com T5. Se você quer trabalhar com menor tensão, qual é a menor tensão? 127. Então, vai fechar T3 com T1 com T5. E vai entrar a linha 1 aqui em T1, ok? A linha 1, aqui é a fase. E aqui eu tenho T8 ligado com T2, ligado com T4. Eu tenho o neutro entrando aqui. Isso para menor tensão. Para maior tensão, eu tenho T1 ligado com T5, eu tenho T3, T8, T3 ligado no T8, T8 ligado no T2. E aqui o T4, onde vai entrar o meu neutro aqui, a minha fase aqui, aí eu tenho a alimentação desse motor em 220 volts, linha 1 e linha 2. Então, o motor está trabalhando aqui em 220 volts. Se eu quiser trocar a rotação desse motor, eu vou trocar T5 por T8. Então, eu troco T5 por T8.
eu boto T8 para cá, T5 para cá. Aí eu inverto a rotação. Quem é T1? Eu mostrei anteriormente que T1 é o fio azul, T2 é o branco, T3 o laranja, T4 o amarelo, T5 o preto, T8 o vermelho. Então é bem simples de fazer a configuração desse motor, ou seja, a ligação adequada desse motor para menor tensão ou para maior tensão, dependendo se é monofásico 127, você vai fazer essa conexão aqui. Se é monofásico 220, maior tensão. Outro dado que eu vou caracterizar aqui muito importante, que esse motor é um motor IP21. O que é o IP? O IP é o grau de isolamento. IP21, esses motores IP21 e 23, eles devem trabalhar em ambientes que são limpos e abrigados. Então, o motor IP21 deve trabalhar em ambiente limpo e abrigado, ok? Se eu tiver IP55, 56, 65 e 66, são motores que podem trabalhar em ambientes não abrigados, tá? Esse regime aqui, regime de operação do motor, é o regime S1. O regime S1 é o regime contínuo, né? É uma carga constante uma carga constante, né? Durante e o suficiente para você ter o equilíbrio térmico. Exemplo, esse motor é utilizado para bomba. Aí você tem também o regime S2, é um regime de tempo limitado, por exemplo, a geladeira, o motorzinho da geladeira. Regime S3 é um regime intermitente, não é? Por exemplo, esmeril, você coloca carga, tira carga no eixo. Então, nesse nosso exemplo, S1 é um regime contínuo. Outra relação muito importante, que eu vou mostrar agora, daqui a pouquinho, que é o FS, que é o fator de serviço desse motor. Se o fator de serviço é 1,25, significa que esse motor pode trabalhar sem aquecimento 25% da sua potência nominal, tá? Se fosse 1,0, esse motor era 0% de sua potência nominal, acima. Então, 1,25 significa que ele pode trabalhar sem aquecimento térmico 25% da sua potência nominal. Outro dado importante está aqui, que é a classe de isolamento. Esse motor é classe B. Classe B de isolamento, 135 graus. Aqui a rotação do motor, 1740 RPM, rotações por minuto. Esse é um motor de 4 polos, tá? IP sobre N, corrente de partida sobre a corrente nominal. IP sobre N é 5,1. Vou falar agora um pouco para vocês, agora, sobre o FS. O AFS é o fator de serviço para a corrente, que é 11,3/5,4. O fator de serviço. Chama-se fator de serviço o fator que, aplicado à potência nominal, ele indica a carga permissível que pode ser aplicada continuamente ao motor, sob condições específicas, né? Note vocês que se trata de uma capacidade de sobrecarga contínua, ou seja, uma reserva de potência que dá ao motor a capacidade de suportar melhor o funcionamento em condições desfavoráveis. Como esse motor é 1,25, o fator de serviço significa que ele pode trabalhar em regime contínuo, né, em sobrecarga contínua, 25% da sua capacidade nominal. O rendimento dos motores universais monofásicos apresenta um rendimento baixo, tanto que para consultar esse rendimento tem que ir no manual, ele não veio aí na etiqueta do motor. Agora vejam aí como que eu faço a ligação e coloco esse motor monofásico em funcionamento. Vejam aí vocês no vídeo. Então vou mostrar para vocês como que a gente faz a ligação de um motor monofásico. Vocês estão observando aqui, eu tenho aqui nesse ponto o terra do motor
tenho aqui a minha fase passando por um disjuntor de 10 amperes, chegando até o meu motor. E também chegando no motor, o neutro. Vou ligar esse motor em 220 volts, é um motor monofásico da WEG. Aqui eu tenho como eu faço as ligações do fechamento da bobina. O fabricante especifica T1 com T5, lá na prática vocês vão ver T1 ligado em T5, T3, T8 e T2 ligados juntos e T4 aqui chegando o neutro, tá? Tá aqui, ó, T4 chega-se o neutro e T1 chega a saída da fase do meu disjuntor. Agora nós vamos lá no painel e montar essa ligação desse motor monofásico da WEG. Pessoal, agora eu tenho o meu motor aqui, motor monofásico da WEG. Aqui eu tenho as conexões, onde eu fiz o jumper de acordo com o que está lá no quadro apresentado para vocês, que vocês viram no quadro anteriormente. Então eu vou fazer o fechamento das bobinas aqui, vou ligar o terra na carcaça do motor aqui, o neutro está entrando nesse ponto, como vocês viram no vídeo anterior, e aqui está entrando o meu condutor de fase e indo para o disjuntor no meu quadro elétrico aqui. No vídeo anterior, vocês viram como que eu faço a conexão desses enrolamentos. Eu quero que esse motor funcione a 220 volts. Então, ele foi configurado a 220 volts. Aí vocês podem observar aqui, olha, estou filmando aqui para vocês a caixa desse motor, onde tem as ligações que devem ser feitas para ele funcionar em 220. Vou ligar o motor, olha, vou ligar o disjuntor que alimenta esse motor. Tá aí o meu motor monofásico funcionando a 220. Dessa forma, a gente encerra nossa aula. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.